a estatal envolvida no maior escândalo de corrupção do Brasil, a empresa com maior valor de mercado listada na B3 e uma das gigantes mundiais de petróleo, Petrobras. Uma história marcada pelo nacionalismo brasileiro e por controvérsias que marcaram uma nação para sempre. Nesse vídeo você irá conhecer a trajetória dessa gigante brasileira e por que ela é alvo de interesse de grandes nomes do Brasil e do mundo. No início do século XX, o Brasil vivia um período de grande incerteza sobre a existência de petróleo em seu território. Muitas pessoas questionavam se realmente existia petróleo aqui e se seríamos capazes de explorar nossas próprias reservas. Monteiro Lobato, famoso escritor, era um dos defensores mais fervorosos do petróleo e ele acreditava que o Brasil tinha grandes reservas de petróleo ainda inexploradas. Porém, suas ideias muitas vezes esbarravam na descrença e na falta de apoio governamental. Lobato chegou a escrever um livro ficcional onde personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo encontravam petróleo, numa tentativa de conscientizar a população sobre a importância do tema. Ele também trocou diversas cartas com o engenheiro suíço Charles Frank, nas quais denunciava os interesses estrangeiros que, segundo ele, retardavam o desenvolvimento da indústria petrolífera brasileira. As primeiras tentativas de encontrar petróleo no Brasil enfrentaram muitos desafios, especialmente porque a tecnologia da época era primitiva. Ainda assim, em 1939, o Brasil descobriu seu primeiro poço de petróleo na Bahia, marcando o início de uma nova era. Este foi o marco que impulsionou a campanha O Petróleo é Nosso, que culminou anos mais tarde na criação da Petrobras. A campanha se tornou um símbolo de nacionalismo e defendia a soberania nacional sobre os recursos petrolíferos do país. E o debate sobre o petróleo ganhou ainda mais força durante o governo de Getúlio Vargas. Com grande apoio popular, em 3 de outubro de 1953, a Petrobras, oficialmente chamada de Petróleo Brasileiro S.A., foi fundada pelo então presidente Getúlio Vargas. Nos anos seguintes à sua criação, a Petrobras se concentrou em expandir as suas operações. A empresa construiu novas refinarias, desenvolveu uma infraestrutura de distribuição e investiu na formação de uma equipe técnica especializada. Ao final da década de 1960, a Petrobras já havia alcançado a autossuficiência na produção dos principais derivados do petróleo, marcando um importante marco em sua trajetória. Durante a década de 70, a Petrobras continuou a expandir suas atividades e, em 1974, a descoberta do campo de garupa na Bacia de Campos marcou o início de uma nova era na produção de petróleo no Brasil. A partir dessa descoberta, a Petrobras investiu pesado no desenvolvimento de tecnologia para a exploração em águas profundas. Esse esforço resultou na criação do Centro de Pesquisas da Petrobras, que se tornou um dos maiores centros de pesquisa e desenvolvimento da América Latina. Porém, esse sucesso não se repetiu durante os anos 80. As crises do petróleo de 1973 e 1979 refletiram no aumento abrupto dos preços internacionais do petróleo, e isso impactou severamente a economia brasileira. E foi aí que eles tiveram que inovar. Para enfrentar esses desafios, a Petrobras teve que aumentar a sua eficiência operacional e buscar novas formas de reduzir custos. E durante essa época, a empresa começou a investir em tecnologias de produção submarina, o que permitiu a exploração de campos petrolíferos em águas cada vez mais profundas. Em 1997, o presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou a Lei nº 9.478, conhecida como a Lei do Petróleo, que quebrou o monopólio da Petrobras e abriu o mercado brasileiro de petróleo para a concorrência. Essa mudança permitiu que outras empresas nacionais e internacionais participassem da exploração, produção e refino de petróleo no Brasil. Apesar da perda do monopólio, a Petrobras continuou a crescer e se adaptar às novas condições de mercado, mantendo sua posição de liderança no setor. Em 2006, a empresa anunciou a descoberta de gigantescas reservas de petróleo na camada pré-sal da Bacia de Santos. E essa descoberta colocou o Brasil entre os maiores produtores de petróleo do mundo, abrindo novas oportunidades para a Petrobras como uma líder global na indústria de petróleo e gás. O sucesso meteórico da Petrobras também abriu espaço para casos de corrupção que foram o centro de grandes escândalos da empresa. O mais conhecido deles foi a Operação Lava Jato,
deflagrada pela Polícia Federal em 2014. A investigação revelou um esquema massivo de corrupção que envolvia empreiteiras, políticos e executivos da Petrobras. E o esquema consistia no pagamento de propinas em troca de contratos superfaturados, afetando profundamente a imagem da empresa e a confiança dos investidores. A Operação Lava Jato teve também repercussões internacionais. Investigações revelaram que a corrupção se estendia a contratos da Petrobras em outros países da América Latina e da África. Isso levou a uma série de ações legais e à revisão de contratos internacionais, impactando a reputação da empresa em escala global. Empresas estrangeiras que tinham negócios com a Petrobras também foram implicadas, resultando em um efeito cascata que afetou vários setores da economia. A descoberta do esquema levou à prisão de diversos executivos e gerou uma série de processos judiciais que ainda estão em andamento. A profundidade e a extensão do esquema de corrupção abalaram não só a Petrobras, mas também a confiança do público nas instituições brasileiras. A empresa viu seu valor de mercado despencar, enfrentou dificuldades financeiras e teve que lidar com uma crise de liderança. A crise de confiança gerada pelos escândalos levou a Petrobras a adotar medidas drásticas para recuperar a sua credibilidade. A empresa passou por uma profunda reestruturação que incluiu a demissão de altos executivos envolvidos no esquema, a implementação de novos sistemas de controle e auditoria e a cooperação estreita com as autoridades judiciais. Além disso, a Petrobras lançou um programa de desinvestimentos, vendendo ativos não essenciais para reduzir a sua dívida e concentrar-se em suas operações principais, especialmente na exploração do pré-sal. Os efeitos dos escândalos de corrupção da Petrobras também levaram a mudanças na legislação e na governança corporativa no Brasil. A lei anticorrupção, aprovada em 2013, foi fortalecida e novas normas foram introduzidas para prevenir futuras irregularidades. Outra controvérsia envolveu a política de preços dos combustíveis. Durante o governo de Dilma Rousseff, a Petrobras foi pressionada a manter os preços da gasolina e do diesel artificialmente baixos para controlar a inflação, o que resultou em grandes perdas financeiras para a empresa. Essa política gerou insatisfação entre os acionistas e foi apontada como um dos fatores que contribuíram para a deterioração das finanças da Petrobras. Nos últimos anos, a Petrobras tem enfrentado desafios relacionados à transição energética e à pressão para reduzir as emissões de carbono. A empresa tem investido em energias renováveis e tecnologias de captura de carbono, mas continua a enfrentar críticas de ambientalistas e de parte da sociedade. Em 2022, a Petrobras registrou uma receita líquida de 641 bilhões de reais. A empresa opera 11 refinarias, possui cerca de 45 mil funcionários e mantém uma capacidade de produção diária de mais de 3 milhões de barris de petróleo e 130 milhões de metros cúbicos de gás natural. Com a União sendo detentora de 50,25% das ações, a Petrobras continua a ser uma das maiores e mais influentes companhias petrolíferas do mundo. E agora que você já conhece a história da Petrobras, e se você é empresário ou gestor e quer aumentar os resultados do seu negócio com estratégias pensadas para sua empresa, clique no link da descrição e marque agora sua sessão estratégica gratuita. Você receberá uma consultoria completa e um plano de ação personalizado que vai te orientar sobre como lidar com os maiores desafios do seu negócio, te revelando o que você precisa fazer para lucrar, faturar e crescer mais em 2024. Essa é a oportunidade única do Grupo Ideal Trends, uma empresa versalista com mais de 30 empresas e projetos no Brasil e Estados Unidos. Um grupo serial com valuation bilionário que forma inúmeros líderes de mercado. Você não vai perder a maior oportunidade do seu negócio. Clique agora e garanta a sua sessão. Agora comenta aqui qual a sua opinião sobre a história da Petrobras. Nós queremos saber a sua visão. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se quiser descobrir mais história por trás das gigantes do mercado, inscreva-se e ative as notificações. Postamos todos os dias e é assim que você fica por dentro das maiores novidades do mercado. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.